Ah. Disfarçar um pouco. Disfarçar um pouco. É o que digo. Pronto. Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião da noite, agradecendo a presença de nossos bons irmãos espirituais que nos auxiliam sempre, que estão aqui desde cedo a nos servir, na verdade, dando a nós o exemplo de que precisamos ser também esses servos na seara do Cristo. Eu vou ler aqui no livro Fonte Viva, o capítulo 74, que tem o título Quando há a luz. Está lá na segunda carta de Paulo a Coríntios, no capítulo 5, versículo 14, que ele disse assim: o amor do Cristo nos constrange. Vamos ver o que a Manu nos fala sobre essa citação de Paulo. Quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, modifica-se a marcha inteiramente. Não há mais lugar dentro dele para a adoração improdutiva, para a crença sem obras, para a fé inoperante. Algo de indefinível na terrestre linguagem transtorna-lhe o espírito. Categorizam a massa comum por desajustar, entretanto, o aprendiz do Evangelho, chegando a essa condição, sabe que o trabalhador divino, como que lhe ocupa as profundidades do ser. Renova-se-lhe toda a conceituação da existência. O que ontem era prazer, hoje é ídolo quebrado. O que representava meta a atingir é roteiro errado que ele deixa ao abandono. Torna-se criatura fácil de contentar, mas muito difícil de agradar. A voz do mestre, persuasiva e doce, exorta-o a servir sem descanso. Converte-se-lhe a alma num estuário maravilhoso, em que os padecimentos vão ter buscado a rir, e por isso sofre a constante pressão das dores alheias. A própria vida física afigura-se-lhe um madeiro em que o mestre se aflige. É-lhe o corpo a cruz viva em que o Senhor se agita crucificado. O único refúgio em que repousa é o trabalho perseverante no bem geral. Insatisfeito, embora resignado, firme na fé, não obstante angustiado, servindo a todos, mas sozinho em si mesmo, segue estrada afora, impelido por ocultos e indescritíveis aguilhões. Esse é o tipo de aprendiz que o amor do Cristo constrange, na feliz expressão de Paulo. Vergata-o a luz celeste por dentro, até que abandone as ondas inferiores em definitivo. Para o mundo será inadaptado e louco. Para Jesus é o vaso das bênçãos. A flor é uma linda promessa onde se encontra. O fruto maduro, porém, é alimento para hoje. Felizes aqueles que espalham a esperança, mas bem-aventurados sejam os seguidores do Cristo, que suam e padecem dia a dia, para que seus irmãos se reconfortem e se alimentem no Senhor.
Vamos lá, nos acontece logo depois a nossa irmã Rosana abordará o tema muito interessante que é o Consolador Prometido. Aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome para estudarmos sobre o Teu ensinamento. Nos auxilie essa noite, Senhor, para que possamos compreender bem o Evangelho e podemos colocar em prática no nosso dia a dia. Nos auxilia, nos ilumina e nos proteja. Que assim seja. Amém. Que a doce paz de Jesus nos envolva a todos e tenhamos a oportunidade de fazer a reflexão acerca do tema proposto para essa noite. Como sabemos, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos a fala acerca de Consolador Prometido. Como lembramos, podemos lembrar que no Evangelho de João nós vamos encontrar a promessa de Jesus, quando ele estava já nos últimos instantes aqui na terra, a promessa de Jesus de que ele ia para o Pai, mas ele enviaria um outro Consolador, que faria com que nos lembraria todas as coisas e nos ensinaria coisas que ele não poderia naquela ocasião nos ensinar. Então, durante muito tempo, nós lemos e relemos essa passagem buscando compreender o significado. E muitos de nós, na verdade, não entendíamos muito bem desse consolo, porque nós buscávamos a compreensão exatamente no que continha o texto. Se por um lado víamos a promessa do Consolador Prometido, de outro lado nós nos lembrávamos do Sermão do Monte, onde nós encontrávamos Jesus falando das aflições que eram comuns a todos nós que estávamos na terra. E diante dessa certeza dessas aflições, diante da percepção que naturalmente nós temos no nosso dia a dia e das constantes situações que nós vivenciamos acerca de dores das mais variadas formas, naturalmente nem sempre é muito fácil compreender onde esse consolo. Durante algum tempo nós imaginávamos que o sofrimento, que as dores acontecia com uns e com outros não, e de diferentes intensidades, porque a Deus aprazia que dessa forma fosse. À medida que nós vamos desenvolvendo a nossa razão e passamos a refletir e a medir e a pesar o que nós vamos encontrando no caminho, ao invés de buscarmos o entendimento desta frase, procurarmos entender em profundidade a proposta e não apenas a letra, mas buscarmos o conteúdo que ela poderia nos oferecer, nós simplesmente, a maioria de nós pelo menos, resolvemos não dar importância a esse conteúdo e pensar que isso era uma frase, era para alguns, era para os tolos, mas não era para aquelas pessoas que raciocinavam e refletiam e percebiam a disparidade entre as propostas e a vivência. Para esses, como nós mesmos, que assim imaginávamos e pensávamos dessa forma, o Consolador Prometido veio, como Jesus houvera dito, e veio trazendo o conteúdo que ele houvera oferecido e ainda acrescido, mas de uma forma mais clara, mais objetiva, porque a essa época já era possível a nós outros buscarmos entender a proposta. Então, como ele havia dito, à medida que não era possível ele dizer todas as coisas, alguém iria vir, Consolador iria vir no futuro para trazer esse esclarecimento. E sem dúvida, a doutrina nos proporciona, através das instruções, das orientações que os Espíritos trouxeram,
Naturalmente, todos eles, sob a orientação de Jesus, o Cristo. Essas orientações que passaram a ser mais claras e muito mais fáceis de ser compreendidas, falou não apenas ao nosso coração, mas falou à nossa razão. Nós passamos a perceber a lógica entre a promessa, as bem-aventuranças e deste consolo. Passamos a compreender que à medida que nós alargamos os nossos horizontes, à medida que nós percebemos a transitoriedade do plano material e que passamos a entender que a vida real é a vida do Espírito, que nós estamos em um corpo de carne, mas não somos absolutamente este corpo, e, portanto, nós estamos em trânsito e nos preparando e testando as nossas potencialidades para a verdadeira vida, que é a vida do Espírito. Naturalmente, no mundo dos Espíritos, nós avançamos, nós estudamos e trabalhamos. Entretanto, para espíritos como nós ainda de terceira ordem, há necessidade de confrontarmos o que nós estudamos, o que nós pensamos, o que refletimos e as experiências no dia a dia. Porque muitas vezes nós estamos no culto do Evangelho no lar, ou estamos estudando na casa espírita, ou onde estivermos reunidos com o objetivo de estudar os Evangelhos e as obras, e nos deixamos tomar, muitas vezes, por pensamentos desequilibrados, por ideias controversas e que diferem completamente da proposta que nos está sendo oferecida. Então, se isso acontece conosco, muitas vezes durante a oportunidade que nós temos justamente de estudar, de refletir, se nós não conseguimos nos conduzir da forma ideal, imaginemos então, se nós não tivermos o cuidado de trabalhar este conteúdo. Não é trabalhar para decorar, não é trabalhar para citar, é trabalhar para viver. Porque à medida que nós tomamos posse desse conteúdo, que colocamos em nosso coração, em nossa mente, que refletimos sobre isso nas variadas situações do dia, porque é onde nós precisamos dessa experiência. Porque se fosse o estudo unicamente para os momentos que nós estamos na casa espírita, obviamente nos faltaria a oportunidade de estarmos no mundo vivendo como todas as pessoas no mundo, que essa foi realmente a proposta de Jesus. Jesus não criou igrejas, ele fez uma proposta libertadora. Não criou denominações religiosas, mas a proposta moral que ele nos oferecia, a proposta era libertadora. Porque a partir do momento que nós entendêssemos a necessidade que cada um de nós, como espírito que somos, temos de tomar posse desta ideia, desta lei que Jesus trouxe tão resumidamente para nós, mas tão ampla na sua compreensão, que já houvéramos recebido através dos 10 mandamentos, depois relembrado através dos ensinos de Jesus e na forma que ele trouxe para nós, tão concisa, mas tão profunda. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, como nós podemos amar se nós não tivermos a compreensão de como isso é fundamental para nós? Porque nós dizemos amar a Deus, mas se eu não consigo amar quem eu vejo, como eu poderia amar a Deus que eu não vejo? Eu posso perceber a presença divina, mas se eu não estiver na conexão, na busca do crescimento, do entendimento para melhor vivenciar, naturalmente isso se diluirá. Por isso a proposta da doutrina, para que nós compreendamos a mensagem que o Consolador prometido traz para nós, porque ele veio e ficará eternamente conosco, porque é a doutrina que nos foi ensinada, são os fundamentos da doutrina. Algumas vezes nós pensamos a doutrina espírita, então
será de todos os povos, de todos para todos? Obviamente não. Todos nós não seremos espíritas. De todos os quadrantes da Terra não se tornarão de pessoas espíritas. Entretanto, temos certeza que em algum momento, algum dia na Terra, em todos os lugares, em todas as denominações religiosas, nós teremos a perfeita ciência dos fundamentos que são universais. Então, a proposta fundamental que o Consolador prometido traz para nós a imortalidade da alma, que nós, de alguma forma, tínhamos notícias, mas alguns de nós pensávamos que isso era só para os santos, outros para os anjos, outros pensavam que era para aquelas almas perdidas e sofridas que estavam separadas de Deus. Então, as ideias que nós fazíamos dessa imortalidade era muito diferente do que nos propõe a doutrina dos Espíritos através do conteúdo do ensinamento que nos foi oferecido por essa pleiade de Espírito. Então, nós temos certeza absoluta dessa imortalidade, da nossa individualidade, da sobrevivência. E, naturalmente, sabemos, graças à certeza da reencarnação, que nós estamos todos, sem qualquer separatividade, todos nós, mais cedo ou mais tarde, estaremos completamente envolvidos no amor de Deus, porque esse é o objetivo para o qual Deus nos criou. Nós todos sentiremos e vivenciaremos esse amor à medida que nós formos compreendendo que não há injustiça, que não há privilegiados, que não há seres feitos à parte, que sempre traz interrogações. Quando não conhecíamos, ou se não conhecemos ainda, haveríamos de perguntar: mas por que Deus criou os anjos? Por quê? Então, por que não nos fez anjos? Porque os anjos não padecem, não sofrem, não sentem dores, não têm fome, não padecem as misérias morais? E por que nós temos que estar a braços envolvidos com todas essas agruras? Então, a doutrina, com a porta aberta da reencarnação, vem nos falar que nós somos herdeiros de nós mesmos, que nós estamos naturalmente sempre com as possibilidades de fazer uma construção, de fazer um plantio da maneira que nos apraz, da forma que nós desejamos. E à medida que nós vamos semeando, plantando, colhendo, nós vamos fazendo escolhas, algumas vezes acertadas e outras vezes equivocadas, mas nem sempre nós fazemos porque somos tomados de fúria e de maldade. Como uma criança pequena e que pega um objeto da sua casa e quebra. Naturalmente, ele não quebra para provocar o pai, para provocar a mãe. Simplesmente acontece. Então, Deus, nos parece que Ele olha para nós, seres tantas vezes perturbados, angustiados, desavorados, e Ele quer nos dar tantas oportunidades quanto seja necessária para que nós possamos crescer. E Ele não mede esforços para isso. E essa possibilidade que a doutrina dos Espíritos traz para nós, essa clareza de entendimento de que não há privilégios, mas há trabalho, que se o anjo já chegou a esta posição, chegou porque trabalhou, porque construiu. E que nós que estamos aqui nesse instante, e que tantas vezes cometemos atos indignos e outras vezes atos honrados, nós todos estamos a caminho. Deus nos concede as oportunidades. A espiritualidade nos ampara e fortalece nesse mistério, nesse caminhar, nesse desenvolver das potencialidades que temos. Então, este consolo, o que poderia ser mais consolador do que a certeza de que os nossos amores não se perderão, de que aqueles que nós amamos e aqueles que nós não amamos também ainda, todos são amados por Deus. E que não importa quantos milênios serão utilizados, mas toda essa humanidade
é a nossa tendência de desenvolver, de crescer, de progredir. As bênçãos divinas estão com cada um de nós. E cada um de nós pode utilizá-la abundantemente. Cada um de nós utilizamos com a medida que nós queremos. Alguns pegam uma vasilha enorme, ampla, e se abastece. E abastece o seu coração, abastece a sua mente e vive amorosamente e feliz. Porque aquele que ama, aquele que compreende que está de passagem e que nessa passagem ele precisa justamente construir e fortalecer a bagagem que será utilizada no país para onde irá. Então esse trabalha feliz, trabalha leve, porque compreende que está colaborando com algo muito maior. Não é apenas para nós mesmos, mas é para todos nós. E como nós poderíamos contagiar o maior número possível de pessoas para que pudesse vislumbrar a magnificência dessa boa nova que Jesus trouxe para nós? O que poderíamos fazer para que isso se estendesse, se ampliasse e alcançasse todos os corações? Alguns pensam que é falar. Então a gente fala nas praças públicas, a gente fala nas igrejas, a gente fala nos centros espíritas, a gente fala no YouTube, fala online, fala presencial e falamos e falamos e falamos. Porém, nós precisamos vivenciar. Nós precisamos aliar a essa fala, aliar a essa proposta, aliar a esses milhares de livros lidos e relidos, a ação do bem, a ação de proporcionar onde quer que estejamos sempre o melhor de nós. Esse melhor, obviamente, está muito distante de ser o que é o ponto para o qual nós chegamos, mas é bem-vindo. Porque afinal não podemos nesse instante fazer mais do que está no nosso desenvolvimento, na nossa capacidade. Mas reconhecendo essa limitação, reconhecendo essa fragilidade ainda, nós nos preparamos e nos fortalecemos para construir as asas que nos libertará. Essas asas, como nós vimos muitas vezes pelo que a doutrina nos proporciona, é justamente o conhecimento e a prática do bem. Instruí-vos e amai-vos, nos dizia Jesus, nos diz os Espíritos. Instruir para solidificar a nossa fé. Porque aquele que não constrói, que não embasa a sua fé num conhecimento realmente sólido, numa certeza absoluta, mas não fanática, certeza porque vivenciamos, experienciamos, e faz sentido para nós. Se nós buscarmos essa compreensão a cada momento e a cada etapa, não acontecerá conosco como acontece com muitas pessoas que dizem: eu fui para tantas igrejas, mas nenhuma delas me proporcionou o que eu preciso. E nós poderíamos dizer, na verdade, nenhuma igreja nos proporcionará o que nós precisamos. Porque o que nós precisamos tem que estar no nosso coração. O templo que nós temos que trabalhar, que purificar, que fazer brilhar, é o templo do nosso coração. Então que possamos ir à casa espírita, que possamos ir à igreja de nossa preferência, mas que tenhamos a certeza que o templo perfeito é o templo do nosso coração, que está sendo construído por cada um de nós e que naturalmente essa luz brilhará à medida que nos esforçarmos e que trabalharmos por ampliar a possibilidade de nos tornarmos melhores. Que a paz esteja em nossos corações, que Jesus continue nos fortalecendo. Caros amigos, uma boa noite. Agradecemos a Rosana pelo
palestras da segunda-feira, de 7h30 da noite, com Rubinho, sobre o Evangelho. Quartas e sábados, às 7h30, palestras ao público. Quinta-feira, estudo da série Espiritizar com Soares no YouTube. E ao domingo, às 8h, Espiritismo no Ar com Soares e Silmar. E temos também o Sopão aos sábados, quem puder contribuir e deixar aqui na livraria Confião. Agradecemos a todos os presentes por essa noite e agora fazer a oração final. Ó Mestre Jesus, obrigado por esta palestra desta noite. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Nos auxilia, Senhor, nos protege, nos ilumina e nos guie na caminhada dos nossos dias. Que o Senhor possa curar os necessitados, tanto espiritual como carnal. Auxilia a todos, Senhor, que estejam doentes, para que possam ficar curados. Que assim seja. Que assim seja. Você quer paz? Quer tomar paz? Quero. Tá bom.